vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Sobrevivência em Livros. Eu sou o professor Renato e hoje nós vamos continuar um assunto que nos vídeos anteriores nós falamos sobre Cabalá. Mas afinal, o que vem a ser Cabalá? E agora nós vamos ver o que é Cabalá. Claro, é um assunto tão profundo, nós não vamos conseguir fazer isso em apenas um vídeo. Seria ilusão pensar nisso, pensar dessa forma. Mas então, antes vocês vão acionar o Quarteto Fantástico. Qual é o Quarteto Fantástico? Vocês vão se inscrever no canal, vocês vão dar os comentários de vocês, dar um like e compartilhar o nosso vídeo. A Cabalá foi tornada popular, ela não se tornou popular. Muitas pessoas afirmam utilizarem a Cabalá para fazer futurologia, desvirtuando a função principal da Cabalá, a função original, como ferramenta de interpretação das leis divinas, da Torá. Então, o estudante de Cabalá que afirma fazer futurologia utilizando a Cabalá, ele é um charlatão. Existem muitas pessoas que vendem cursos por aí sobre Cabalá, aprenda Cabalá, venha estudar Cabalá e fazer tarô. Isso não existe dentro da questão da Cabalá enquanto ciência judaica, de instrumento de Deus. A Cabalá é uma ferramenta que Hashem, Deus, deu ao homem. Então, essa ferramenta é uma ferramenta sagrada. Se no livro de Levítico está dito lá que não farás sortilégios, previsões, porque o futuro pertence a mim, daí o ditado futuro pertence a Deus, o homem não pode utilizar a Cabalá para fazer futurologia. Então, o que é a Cabalá? A Cabalá também serve para um instrumento de autoaperfeiçoamento do homem. Ou seja, ele vai fazer de si mesmo uma pessoa melhor, mais próxima das coisas de Deus, mais próximas do seu dos seres humanos, dos seus semelhantes, mais próximo da natureza. Então a Cabalá serve para o homem compreender o seu papel dentro deste mundo praticamente desconhecido, com várias perguntas filosóficas, várias perguntas de ordem que não é possível, que não são possíveis de serem respondidas. A Cabalá vai ajudar a pessoa, durante toda a sua vida, a refinar a sua consciência e elevar essa consciência a ponto de ser capaz de reconhecer a centelha divina que existe no seu semelhante, que existe num cachorro, que existe num gato, num passarinho, numa planta, numa árvore. Reconhecer a centelha divina que está presente na comida. Reconhecer a centelha divina que está presente na bebida. Reconhecer a presença divina, prestem bem atenção, até no dinheiro. Até no dinheiro. Com certeza, a presença divina é em torno de tudo. A presença divina deste vídeo, a presença divina na camisa que eu estou usando, na calça que eu estou usando, no sapato que eu estou usando, no quadro, no telefone. Então, a presença divina vai ser percebida por meio também da Cabalá. Ela vai refinar a consciência, refinar o pensamento, refinar a alma da pessoa e elevar essa condição para que todos os seres humanos comecem a ver uns aos outros de uma forma única. Eu vou reconhecer a centelha divina na pessoa que plantou o algodão, na pessoa que colheu o algodão, na pessoa que transportou esse algodão até a fábrica para produzir o tecido, alguém que pegou esse tecido e projetou ali uma roupa, costurou a roupa, embalou a roupa, levou até a loja para eu comprar. São pessoas que eu não conheço. Quando eu começo a ver que existe
uma cadeia em volta da roupa que eu uso, da comida que eu como, da bebida que eu bebo. São seres humanos que eu não conheço e eles existem para fazer a minha sobrevivência, para sanar todas as minhas necessidades. Eu começo a observar que em tudo existe uma presença divina. Você já parou para pensar que na carga da caneta existe uma centelha divina? Alguém produziu em um laboratório aquela substância para escrever um papel, para escrever num papel. Alguém produziu em todo o cadarço existe um plástico que faz ali a ponteira. Alguém produziu aquilo ali para que não desfiasse na hora de eu introduzir nos anéis do meu tênis, do meu calçado, o cadarço. Alguém produziu o cadarço. Então, quando eu começo a observar que existe um elo entre todos os seres humanos, eu começo a observar que existe uma centelha divina. E a Kabbalah vai tirar todas as klipot, ou seja, tirar todas as cascas da minha visão, para que eu comece a perceber isso. Comece a perceber essa presença divina. Então existe centelha divina em tudo. Principalmente no dinheiro. O dinheiro é visto como, deve ser entendido como energia. E é uma energia que pode ser utilizada tanto para o mal como para o bem. Repare que o dinheiro que vem de uma forma inescrupulosa, de uma forma corrupta, quantas dores aquele dinheiro traz para a pessoa que está utilizando? Reflita sobre isso. Todo dinheiro que é ganho de uma forma desonesta, todo dinheiro que é ganho de uma forma corrupta, todo dinheiro que é ganho de uma forma subtraindo de um ser humano, de uma forma não permitida por Deus, não permitida por Hashem, ele traz dores para aquela pessoa que vai utilizar. Porém, por outro lado, o dinheiro que é recebido como fonte de trabalho, por uma fonte de, principalmente do trabalho, uma gratificação ou um donativo, ele vem santificado, ele vem com uma energia positiva. E a Kabbalah também faz estudos sobre exatamente a energia que existe no dinheiro. A gente vai ver mais à frente como faz até para purificar o dinheiro que é recebido. A gente vai estudar isso mais à frente, através de uma palavra também chamada tzedakah, que significa fazer justiça, tem essa ideia de fazer justiça. A gente vai estudar mais à frente sobre a Kabbalah e o dinheiro, a Kabbalah e a tzedakah. Esse é um pequeno início do que é a Kabbalah. Nós vamos continuar os nossos estudos sobre Kabbalah, as nossas conversas sobre Kabbalah. Não deixem de comentar, não deixem de compartilhar, principalmente compartilhar. Esse é um princípio básico também da Kabbalah. Levar luz, levar conhecimento. Um grande abraço para vocês. Valeu!